já nessa idade, e ser libertado, ser purificado daquele pecado que me estava perturbando. E ao mesmo tempo em que eu fui totalmente santo, se Cristo viesse voltar como eu esperava, deixa eu ver, mais ou menos que ano, quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, 1940, 41, já se estava identificando todo mundo, o anticristo está aí. Nós era Mussolini ou era Hitler? Nós éramos os dois, com certeza, o anticristo. Quando era o falso profeta. E assim por diante. E a escatologia com 12 anos não era grande coisa. Mas a gente já era santo e pecador ao mesmo tempo. Meus irmãos, eu não quero falar sobre meus pecados, mas eu sou pecador. Portanto, santidade ao Senhor é um chamado para ser o que nós já somos. Eu gostaria muito que os irmãos olhassem capítulo 10 de Hebreus, sobre um tema que não é muito bem, às vezes, explicado. Que coisa fantástica desse texto. A passagem diz o seguinte: que Jesus Cristo, através da aliança de sangue, nos santificou e nos salvou pela sua graça, santificados e ao mesmo tempo pecando. Gostaria muito que nós entendêssemos. Mas agora, versículo 22, aproximemo-nos de Deus, um coração puro, sincero, plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Eu tenho grandes dificuldades com a ideia de São Paulo, São Pedro e tantos outros santos, Santo Antônio, porque biblicamente Paulo é pecador, é culpado, Paulo. Ele usa a linguagem em 1 Timóteo, lá para o versículo 15 do primeiro capítulo, que eu sou o pior dos pecadores. Se ele era o pior, onde que eu fico? Em outras palavras, nós não temos direito bíblico de chamar qualquer homem de santo. Mas o que é interessante nesse texto e vários outros textos do Novo Testamento é que a igreja é santa, o corpo de Cristo é santo. E se eu pertenço a esse corpo, é como este dedo que tem a identidade da minha pessoa. Espero que ninguém corte. E muito mais que não corte a cabeça, como está fazendo lá no Iraque e Síria. É muito bom saber que toda parte, mesmo com suas absolutas limitações, identifica-se com o todo. E esse todo se chama Cristo. Paulo fala isso tão claramente em 1 Coríntios 12, versículo 13.
assim também é Cristo. E não diz com Cristo, não nada disso, é sempre assim também. Nação santa, etnia santa, cultura que está em processo de santificação, e um povo exclusivo de Deus. Os irmãos sabem muito bem que exclusivo, uma palavra particular, quer dizer algo que não pode ser deturpado, especialmente o casamento. Aliás, talvez Pedro tinha a mesma ideia em mente que Paulo tinha em capítulo 5 de Efésios, que a igreja, como noiva de Cristo, é um povo exclusivo de Deus. Eu amo todas as mulheres, eu gosto muito das mulheres, mas tem uma mulher exclusiva. Os irmãos todos sabem disso. A mesma coisa com esse amor de Deus pelo mundo. Amor de Deus pelo mundo é um amor que levou Jesus Cristo a morrer pelo mundo. Mas em termos de sua futura noiva, aliás, presente noiva, futura esposa, capítulo 5 de Efésios deixa muito claro que ela é exclusiva. Deixa eu ler os versículos aqui. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Não esqueça, ele entregou por mim, não. Muita gente acha que ele teria feito por mim se não fosse mais ninguém, mas eu não sei se é verdade. Ele se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, possível, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Minha tese de doutoramento foi sobre a natureza da unidade na Bíblia, especialmente no judaísmo. E o que eu descobri é que a unidade para o judeu, o povo de Deus, judaico, é um povo que não é uma agregação de pessoas, é um povo só. É exatamente o que esse texto diz, versículo 10. Vocês que não eram povo, eram simplesmente gente jogada, mas agora pertencem a uma entidade que se chama eclesia, reunião, que segundo o capítulo 12 de Hebreus, reúne, cada vez que reunimos no céu, já pensou? E que nós reunimos com todos os redimidos do mundo inteiro, ao mesmo tempo, e no meio dos anjos, um hóspede, de muitos anos, a alegre comunhão. Nós reunimos com Cristo, o juiz, nós reunimos com aqueles que morreram, estamos reunidos com todo mundo. Por quê? Porque pertencemos ao mesmo povo. É por isso que uma reunião como essa é de especial importância numa cidade em que a característica que tem o povo aí fora é que se a pessoa é nazarena, não pode ser também batista. Ou batista não pode ser preteriano, ou metodista, ou qualquer outra denominação que nós temos aqui. Portanto, que nós não somos rivais, nós estamos cooperando na mesma identidade, mesmo povo exclusivo de Deus. Se não pensa assim, meu irmão, se tem gente lá fora que é cristã mesmo e nunca apareceu aqui, nem queira aparecer, talvez Deus coloque você
você no quarto dele lá no hotel celestial.